Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar a minha meditação na primeira carta de João. E no capítulo 3, ele vai falar que Deus, o Pai, nos ama, Jesus, o Filho, morreu por nós, o Espírito Santo vive em nós. Veja aí as três pessoas agindo em conjunto ao nosso favor. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Depois ele fala sobre o homicídio, o ódio, a indiferença e o amor cristão. Diz assim o versículo 1 do capítulo 3, da primeira carta de João. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então aí primeiro, Deus o Pai, ele nos ama. Então, o fato deste amor, ele foi manifestado quando Deus, ele propôs entregar o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Então, pois que veja o grande amor, o amor aqui é amor ágape, o amor sacrificial, ou seja, é o amor que eu dou sem receber em troca, e ele é um amor na prática, não um amor por palavras, mas ele é um amor que eu dou sem interesse de receber em troca, mas na prática. E outra coisa que ele fala é que esse amor do Pai, esse amor tão grande, que deu seu Filho, Jesus, para morrer, e através da pessoa de Jesus, agora nós somos chamados filhos de Deus. E por isso que, olha, chamados filhos de Deus. O que de fato somos. A partir do momento em que nós reconhecemos ou entendemos o plano da salvação de Cristo para nossas vidas e deixamos com que ele entre em nosso coração e assim ele faz morada em nós, então agora nós somos irmãos de Jesus, co-herdeiro juntamente com ele, e assim nós somos chamados filhos de Deus. Ele fala, por isso que o mundo não nos conhece, está aí no versículo, ainda no versículo 1, né? Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, não conheceu o Pai. Quem não conhece o Pai, automaticamente, ele conhece o mundo. E aquele que não conhece o mundo, porque agora é filho de Deus, automaticamente ele não conhece o mundo e conhece a Deus, e vice-versa. Então as duas coisas não podem coexistir. Ou ele conhece o mundo e não conhece a Deus, ou ele não conhece o mundo e automaticamente ele conhece a Deus. E ele falou assim, agora nós somos filhos de Deus. E outra coisa, ele falou assim, e não manifestou ainda aquilo que nós havemos de ser. Jesus, ele ressuscitou e está nos céus. E assim como o Senhor, ele ressuscitou, o seu corpo foi glorificado, transformado, nós também, como filhos de Deus, no grande último dia,
da ressurreição, nós também seremos transformados e seremos semelhante a Ele. A Ele quem? A Jesus, que também, quando esteve aqui nessa terra, Ele possuía um corpo igual ao nosso. E quando Ele morreu, ressuscitou, seu corpo foi transformado. E nós seremos, no grande último dia da ressurreição, nós também seremos transformados, seremos iguaizinhos, ou melhor, semelhantes a Jesus. Pode ver que aqui, ó, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. Ele quem? Jesus. Pois veremos como Ele é, na sua totalidade. E, pessoal, todo aquele que nele quem? Em Jesus tem essa esperança, então todo aquele que tem em Jesus, tem depositado em Jesus esta esperança, essa convicção plena de que um dia Ele vai se manifestar, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Deus é puro e nós temos que também nos tornarmos puros, purificando. Claro que puro totalmente jamais seremos, porque nós temos uma natureza pecaminosa, mas o nosso processo de purificação, ele pode ver que purifica-se, é um ato, é um processo. Puro já é um estado. Então, Deus é puro. Agora, nós temos que nos purificarmos a cada dia. É o processo de santificação. E diz aqui, todo aquele que pratica o pecado transgride os mandamentos do Senhor. E de fato, ele fala aqui, de fato, o pecado quando eu cometo o pecado, eu estou transgredindo os mandamentos do Senhor. O incrédulo, aquele que não crê em Deus, que não é filho de Deus, é criatura. Então o incrédulo, quando ele peca contra o seu Criador. O filho de Deus, quando ele peca contra o seu Pai. O pecado na vida do incrédulo é uma transgressão à lei de Deus. O pecado na vida do Filho de Deus é uma violação do amor de Deus na sua vida. Completamente diferente. A partir do versículo 5, ele vai falar sobre Jesus morreu por nós. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Jesus, ele veio sem pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então agora ele fala sobre Jesus. Jesus, ele veio e morreu por nós. Ele se manifestou aqui, dizendo no versículo 5, ele se manifestou para tirar os nossos pecados, para limpar, para lavar os nossos pecados. E nele não há pecado. Ele veio sem pecado e morreu pelos nossos pecados. Os nossos pecados estavam sobre ele ali na cruz do Calvário. Por isso que ele falou assim: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Não que Jesus estava com medo de morrer. Não, jamais. Senão ele teria morrido como um mártir. Não, mas Jesus, ele se entregou à morte. O cálice ali é o pecado de toda a humanidade que estava sobre Jesus. Por isso, Pai, afasta de mim este cálice. Jesus, como santo, puro, sem pecado, receberam a carga tão intensa dos nossos pecados sobre ele, é que fez com que ele pedisse ao Pai tal coisa. E diz aqui que todo aquele que permanece nele, que está em Cristo, veja aqui, ó, todo aquele que permanece nele não está no pecado. Então, Jesus e o pecado não podem coexistir nas nossas vidas. Ou eu estou nele e estou sem pecado, ou eu estou em pecado e Jesus não está em minha vida. Porque aí outra coisa, ou o diabo ou Jesus na minha vida. Então ele falou assim: ó, filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica justiça é justo.
Se eu pratico a injustiça, eu não sou justo, eu sou injusto. Então, aquele que pratica a justiça é justo. Assim como ele é justo. Jesus, ele é justo. Se nós permanecemos nele, automaticamente nós praticamos a justiça, somos justos. E aquele que pratica o pecado é de quem? É do diabo. Então Jesus e o diabo não podem coexistir na minha vida. Ou Jesus ou o diabo. Se eu não, então não existe meio termo. Se eu pratico a justiça, eu estou em Jesus. Se eu não pratico a justiça e não observo os mandamentos dele, eu automaticamente sou do diabo. E é por isso que ele veio e morreu por nós, para tirar o pecado. Agora, a partir do versículo 9, ele fala sobre o novo nascimento, né, nascido de Deus, e essa obra ela foi feita através do Espírito Santo, o Espírito Santo que nos regenerou, nos gerou de novo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Então esse nascimento aí é através da obra do Espírito Santo. Então por isso que o Espírito Santo vive em nós. Porque a semente de Deus permanece nele. Essa semente aqui, tudo indicando aqui, é o Espírito Santo em nós. E ele não pode estar no pecado. Então, pecado não pode existir na vida do cristão. Como eu já disse em outros vídeos, o pecado na vida de um cristão, ele é um acidente de percurso e não uma prática constante. Então, todo aquele que é nascido de Deus, foi gerado pelo Espírito Santo, não pratica o pecado, porque a semente de Deus está na sua vida, permanece nele ou está nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus, novamente. Desta forma, sabemos que são os filhos de Deus e quem são os filhos de diabo. Então, impressionante. Então, aquele que pratica o pecado, quando alguém está praticando o pecado, eu sei de quem que ele é filho. E se ele pratica a justiça, eu também sei de quem ele é filho. Quem pratica o pecado, eu já sei. Esse camarada é filho do diabo. Dura é a palavra de João, mas é a realidade. Se pratica o pecado, é filho do diabo. E se pratica a justiça, quem não pratica a justiça não procede de Deus. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Tampouco quem não ama seu irmão. Eu falei agora sobre o amor, já no final. Então, se eu pratico a justiça, tenho Cristo Jesus em minha vida, a ação da Trindade Santa na minha vida, eu agora passo a amar o meu irmão e eu sou filho de Deus e não sou mais filho do diabo. Então, o homem somente pode ter duas filiações. Ou ele é filho do diabo ou é filho de Deus. Não tem meio termo. Versículo 11, ele começa a falar aí sobre o homicídio, depois fala sobre o ódio, a indiferença e depois ele encerra aí o amor cristão. 11 diz assim: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno, ou ao diabo, e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Então, o primeiro caso, ele cita o caso de Caim. Caim, não vou ser extenso na explicação, mas os dois apresentaram uma oferta ao Senhor e Deus se agradou de Abel e da sua oferta, e Deus não se agradou nem de Caim nem da sua oferta. Por isso, nasceu no coração de Caim um sentimento maligno, e esse sentimento maligno que nasceu no coração de Caim culminou com a morte do seu irmão. Então, olha, ele não amou o seu irmão, ele deveria ter amado o seu irmão Abel, mas o sentimento que nasceu naquele momento, devido ao fato de Deus não ter aceito o seu e aceito Abel e a sua oferta, cresceu esse sentimento de inveja, de ódio, de vingança, e ele não coibiu, ele não impediu que esses pensamentos desse vazão a tal coisa, a tal ato, que foi o que? A prática do homicídio.
Então, olha, João Gonçalo, não permita que um sentimento se transforme em um homicídio. No versículo 13 ao 15 vai falar sobre o ódio. Então, o primeiro é um sentimento de ódio que culmina numa morte, num homicídio. Agora, o ódio em si. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Então, o mundo nos odeia. Por quê? Quando eu estou no mundo, eu sou filho do diabo. Então, o mundo não vai me odiar, porque eu estou do lado dele. Quando eu saio do mundo e sou filho de Deus, automaticamente eu tenho um opositor, que é o mundo. Por isso, ele, olha, não se admirem-se. O mundo vos odeia. Aí no versículo 13. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Agora ele coloca, no primeiro aí, ele colocou o assassino, o homicídio em si, na prática, quando esse sentimento extravasa e ele termina no homicídio. Como Caim fez. Ele matou o seu irmão. Agora não. Agora o ódio ainda está no seu nascedouro. E aqui João fala assim, olha, mesmo o ódio lá no seu nascedouro, lá na sua alma, na sua origem, o cidadão ele já é um assassino. Só dele permitir que esse sentimento fique enraizado na sua vida, ele já é um assassino. Porque quando ele permite que este ódio nasça e fique ali enraizado na sua alma, faz com que ele deixe de amar o seu irmão. E quando eu deixo de amar o meu irmão, eu passo a odiá-lo. E se eu odeio o meu irmão, Deus não está em minha vida. Então, quem está? Eu estou fazendo quem a vontade de quem? Do diabo. Já disse que não existe meio termo. Ou tenho o amor de Deus no meu coração, ou tenho o ódio que é proveniente do maligno. Então, quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Então, olha, nenhum assassino, ainda que você não tenha praticado o ato em si, mas só devido ao fato deste sentimento estar no seu coração, já figura como um assassino. E olha, quem não ama permanece na morte. Porque aqueles que não conhecem a Deus, eles estão mortos em seus delitos e pecados. Paulo já disse isso. Então, mas quando o Espírito Santo nos regenerou, nós agora estamos vivos. E a palavra de Deus está em nós, o Espírito Santo está em nós e nós temos o amor de Deus. 16, ele fala sobre a indiferença. Então, ele primeiro falou sobre o homicídio, o ódio, agora a indiferença. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então aqui é a indiferença. Então eu ver o meu irmão, eu como cristão agora, eu tenho o amor de Deus na minha vida. E eu ver o meu irmão passando necessidade e simplesmente eu não ter compaixão ou me compadecer dele, isto é o quê? É indiferença. Isto é indiferença. Então, se eu não compadeço do meu irmão, eu sou uma pessoa indiferente com relação a ele. Como pode eu permanecer no amor de Deus, sendo que eu sou indiferente à necessidade do meu irmão? Quando eu ver o meu irmão passando por necessidade, eu tenho que ter compaixão dele, eu tenho que colocar o meu coração na necessidade dele e na miséria dele e me compadecer dele. Então o amor não é somente um sentimento, o amor é um sentimento acompanhado de uma prática. Veja que Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho. Deu o seu Filho o quê? É ação. Ele deu o seu Filho. E quando Jesus veio e morreu, que deu o seu Filho,
e foi concretizado. Então por isso que ele cita aqui, o caso de Jesus, ó, nisto conhecemos o que é o amor. O que é o amor? Vamos pegar então o exemplo de Jesus. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Ele nos amou e a prova desse amor, ele fez o quê? Ele se entregou à ação por nós. Então, é um sentimento acompanhado de uma prática. Aí sim está ali todo o amor. Agora, a partir do 18, para encerrar aí o capítulo 3, vai falar sobre o amor cristão. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. E tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e receberemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanece e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito Santo que nos deu. Então, ele está falando aqui o seguinte, olha, não amemos somente de palavras, mas nós temos que amar em ação e em verdade. A ação é que vai validar esse sentimento de amor que eu tenho em meu coração. Então não é somente de boca, nem de palavras. E assim saberemos que somos da verdade, quando agimos desta forma. E aí sim, outra coisa que fala que quando o nosso coração nos condenar, claro que Jeremias falou que enganoso é o coração do homem. Então por isso que no versículo 21, ou melhor, no versículo 20, no finalzinho dele, olha, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Então, maior é Deus. Quando eu faço esse tipo de ação, Deus é maior do que o meu coração e conhece todas as coisas. Por isso que muitas vezes eu não tenho que ouvir a voz do meu coração, porque o meu coração, ele é enganoso. Mas Deus é justo e fiel, e ele sabe medir corretamente a atitude do meu coração. E ele, olha, amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque recebemos e porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Então temos que procurar agradar a Deus. O recebemos tudo aí, claro que não é tudo aquilo que eu vou pedir que Deus vai me atender. De acordo com a vontade de Deus é que ele vai nos atender. E este é o mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, né, Jesus Cristo, e que nos amemos o quê? Uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Então Jesus nos amou e nós também devemos amar uns aos outros. E ele diz aqui, os que obedecem aos mandamentos, aqueles que obedecem os mandamentos do Senhor, com certeza está referindo-se aqui a esse mandamento referente ao amor, aquele que ama seu irmão, é um mandamento, amai os vossos irmãos, e aqueles que obedecem aos seus mandamentos, e ele inclui este aqui, nele permanece em Deus e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós. Então, se nós estivermos agindo dessa forma, temos total e plena convicção de que Deus, através do Espírito Santo, está em nós. E diz aqui, pelo Espírito que ele nos deu. Está, portanto, aí, capítulo 3 da primeira carta de João. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.